Olá, boa noite. Abrindo mais uma live de apresentação aqui do projeto Qual é o Tema. Hoje nós vamos receber a Marcela. Olá, Ana, boa noite. Seja bem-vinda. Vamos hoje dar sequência aí às apresentações e às pesquisas, hoje com a Marcela, minha querida amiga e colega de turma. Boa noite, Gabi, seja bem-vinda. Esperar o som entrando, assim, pra gente iniciar aí a nossa live de hoje, né? A Marcela, ela fala sobre a Revolução de 1930 e uma retrospectiva historiográfica, né? Ela vai tratar ali dos anos de 30, o início da Era Vargas, né? Até falei para os meus alunos acompanhar a live que hoje era bem importante, que a gente tinha parado nessa parte, Revolução de 30. Seja bem-vinda, Carol. Marcela também entrou. Vou te fazer o convite aqui para já iniciarmos. Guardando aqui o contato. Opa, acho que Alô! Alô, Marcela. Tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Também estou te ouvindo. Primeiramente, Excelente. queria te agradecer pela participação, por ter aceitado o convite de compartilhar É um conosco sua prazer. pesquisa. Marcela, pessoa excepcional. Nossa, que saudade, Marcela. Olha, nossas aulas ali junto, né, os grupos em cruzamento. E que aula que você me deu aqui, menina. Aprendi pra caramba. Que bom. Maravilhoso. Marcela, pessoal entrando aí. O Felipe, o professor Wagner, as pessoas acompanhando, a Caroline. E também quero pedir para você se apresentar para o pessoal aí, falar um pouquinho de você e por que Tá escolheu bom, história, tá bom? tá bom. Então, Marcela, né? Eu escolhi História, né? Na verdade, a gente cursou História, fez a conclusão do curso agora no ano de 2018, né? Foi uma etapa maravilhosa na minha vida. Eu não esperava fazer outra graduação. Eu sou da área de TI, trabalho com TI hoje em dia, e não esperava fazer outra graduação e fui presenteada com essa oportunidade, né, de fazer História. E História hoje é a minha grande paixão, né? Eu não trabalho com História, mas eu continuo estudando, pesquisando e me inteirando dos assuntos e tal. Então, eu não escolhi História, foi a História que me escolheu em determinado momento, né? É muito bom ver isso. Né? E não continue assim, mesmo não estando trabalhando na área, continue pesquisando e tal. Acho que a sua pesquisa Sim, merece aí avançar mais. O com pessoal vai ver certeza. esse trabalho. Marcela, por que escolheu esse tema? Aí você já pode explicar por quê e dar início aí à sua pesquisa, Tá tá bom? bom. Primeiro, beijos enormes para as pessoas queridas ali que estão entrando, né? Todo mundo que são muito amigos e maravilhosos. Então, obrigada aí pela participação. Espero que vocês aproveitem um pouco esse tema, né? E aí o Bento agora perguntou por que eu escolhi a história no sentido de escolher esse tema para a monografia Revolução de 1930. Um dos grandes motivos foi porque a gente escuta falar pouquíssimo da Revolução de 30 no colégio. E quando eu cheguei na faculdade, a gente estudando República, né? Essa República 1, não, era República 2 já, e eu pensei, e a gente abordou a Revolução de 1930. Eu falei, caramba, eu não sei nada da Revolução de 1930, não me lembro nada da Revolução de 1930. E aí eu comecei a ver um pouco sobre a história e vi que existia um grande debate sobre a Revolução de 1930 entre os historiadores. Sim. Eu falei, caraca, deve ser importante a Revolução de 1930. Então eu quero saber por que ela é importante. Então eu escolhi esse tema pensando justamente em falar da história como ciência, a história que analisa os fatos históricos. E ela é uma ciência que tem métodos, teorias, paradigmas. Sim. Então, como que ela analisou a nossa historiografia brasileira baseada em uma historiografia
internacional, né? Como que ela avaliou, então, a Revolução de 1930. E quando eu escolhi esse tema, eu vi que tinham muitos autores que falavam, e eu escolhi 5 autores, 5 livros, que cada livro interpreta a Revolução de 1930 mais ou menos de uma forma distinta, com algumas semelhanças e algumas distinções. E aí eu queria esclarecer para quem lesse também a pesquisa o que foi, de fato, a Revolução de 1930 e qual a relevância dela para a história do Brasil, né? Então essa foi a ideia. Não, é muito maneiro. Eu achei interessantíssimo, né, essa discussão que você faz. E você, antes de começar a discussão, você prepara, né, a pessoa para o terreno. Você faz todo o encaminhamento historiográfico e fala sobre isso. Exatamente. E é verdade, às vezes a gente passa por 30 muito batido, né? Já começa, o que foi a Revolução de 30, mas já começa Vargas e vai em diante, dando mais. Não, você vai lembrar que quando a gente fala de 30, na verdade, a gente aprende no colégio, vocês vão lembrar mais ou menos antigamente, quando eram pequenos, que a gente fala sobre o voto do Cabresto, aquela questão que tinha República Velha, só que isso é muito confuso ainda na história, né? E a gente entende, aquilo foi uma virada e tal. Na monografia, eu até dividi a monografia em 3 momentos, né? Que é legal a gente falar. Que o primeiro momento eu falo sobre a história e a historiografia mundial. O que é a historiografia? As pessoas nem sabem o que é a historiografia de fato. E a historiografia, na verdade, é a forma com que você escreve a história. E a gente entende que a história é uma ciência que localiza o homem no tempo e no espaço. Muita gente acha que a história é contar a história do passado, e não é. A história é localizar o homem no tempo e no espaço, né? A história, ela é muito mais que isso. E a história é uma ciência, e coisas que as pessoas às vezes não sabem. Então ela possui métodos, ela possui paradigmas, ela possui teorias específicas. E a minha ideia na monografia é primeiro fazer essa introdução. E eu divido ela então em 3 momentos, falando da história da historiografia. Depois eu vou falar sobre a historiografia no Brasil, que o nosso Brasil, gente, é muito novo em tudo. Inclusive na historiografia, a gente começa a estudar a história como ciência. Assim, para não ser injusta, Dom Pedro II, ele funda o IHGB, né? Mas depois a gente começa a estudar a história de verdade mesmo, na década de 40, 30, 40, 50. Então, é muito recente a história no Brasil, a historiografia no Brasil. Então, eu falo da historiografia no mundo, historiografia no Brasil. Depois eu falo um pouco do que foi a Revolução de 1930, baseada mais nos fatos mesmo, né? Nos fatos históricos ali da Revolução de 1930. Depois eu vou fazer uma contextualização do que foi antes, né? Um pré-revolução e um pós-revolução. E depois eu vou entrar de fato nas interpretações da Revolução de 1930. Tento explicar um pouquinho o que foi de fato a Revolução e espero ter a oportunidade de falar rapidinho com vocês o que foi isso e a relevância desse momento na história do Brasil que vai chegar até hoje, né? Eu até ontem, fazendo uma revisão, fui fazendo alguns paralelos, assim, quem quer entender a história do Brasil precisa, hoje, né, tudo que a gente vive hoje, é preciso entender que a história ela não é linear e certinha, né? A história, na verdade, ela passa por diversos processos que são entrelaçados com outras disciplinas, por exemplo, né? Que não só essa análise de história que a gente tem. Até a Caroline, que está dando um tchau aqui, dando uma palminha, eu comentei com ela, né, que a história que ela falou que ela aprendeu história no colégio, e a história que ela aprendeu no colégio era de decorar datas e personagens. Isso é uma linha historiográfica que foi muito adotada no Brasil, e ainda hoje ela tem muita influência, que é a positivista, né? Mas além dessa linha historiográfica, existem várias outras linhas e vários outros paradigmas que a gente pode se fazer valer para compreender de fato a história. Tá? Sim. Quer que eu discorra já agora sobre o conteúdo da monografia? Pode iniciar, fica à vontade. Então vamos embora. Tá bem? Então, pessoal, assim, fazendo um resumo da Revolução de 1930, né? E a sua importância, é importante a gente entender o que acontecia no Brasil. Claro que a gente vai falar de momentos para se situar no tempo, né?
1930, Brasil, aquela loucura, como não podia deixar de ser, né? E assim, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente é um país, né, contextualizando, um país de 70% a 80% de analfabetos, recém-entrado entrado na República, né, a gente deixa de ser monarquia em 89, 1889, e está nesse processo da Primeira República, de organização. E então o Brasil começa a sofrer algumas mudanças. Por quê? País exportador de café, era a nossa economia, exportar café. Resumindo, né? Claro que tem alguns detalhes aí, mas só para a gente ter essa compreensão didática. Exportador de café. E esse é um momento também crítico na história mundial, que a gente já está se aquecendo para as guerras, para a Primeira Grande Guerra, ali um pouquinho antes, né? Em 29 a gente tem a Grande Depressão, a quebra da Bolsa de Valores. Então, várias coisas acontecendo no mundo e muitas coisas acontecendo no Brasil. Pequenas indústrias se formando, grupos novos emergindo, classes novas emergindo. Então, é um momento tumultuado no Brasil. População completamente insatisfeita, porque saídos da escravidão, a gente até falou isso no outro tema com a Lorena, mas saídos da escravidão, os escravos, os ex-escravos não tinham mercado de trabalho. Junto com isso, a gente está lidando com uma imigração enorme de estrangeiros entrando no Brasil, uma migração dos estrangeiros entrando no Brasil, né? Os imigrantes estrangeiros. Então, muita coisa acontecendo no Brasil, várias classes não se sentindo representadas, então o panorama é de completa desesperança. Sim. Tem até um livro que eu cito na monografia, que é do José Murilo de Barros, que fala, por exemplo, que quando o Brasil, assim, a população, em termos em geral, né, passa meio desapercebida dos acontecimentos, né? Nos Bestializados, José Murilo de Carvalho, ele fala que a população, quando acontece, por exemplo, a República, as pessoas não sabiam que estava rolando a República. Que isso? É uma passeata? É uma parada militar? Então, a gente entende que o Brasil, então, nesse período de 40 anos, de 89 até a Revolução de 1930, está passando por grandes transformações, ebulições no cenário, economia tentando mudar, Brasil exportador. Então, nesse tumulto, nesse turbilhão. Com isso, surgem classes, né? Como comentei, por exemplo, os tenentes, olha que loucura, os militares, eles começam, um grupo de militar, os tenentes, eles começam insatisfeitos também com várias coisas, começam a fazer manifestos, isso mais ou menos em 22, fazer manifestos específicos contra o governo. Então, contra as fraudes nas eleições, que era conhecido das fraudes. Então, a gente tinha mais ou menos 20% da população que votava e, mesmo assim, eram fraudadas. Então, a gente tinha estados que eram líderes. Olha que loucura, isso a gente vai lembrar do ensino médio e fundamental. Que, na verdade, o Brasil era muito regionalista, não existia essa concepção de Brasil unificado que a gente pensa hoje, né? O Brasil era muito separado em regiões, e a gente tinha umas regiões que eram as principais, né? As donas do pedaço, e tinham as satélites, né? Então, principal, a gente tinha São Paulo, Minas, a gente tem as satélites ali do Rio de Janeiro, a gente tinha lá a Paraíba, né? Como os principais aí influentes aí no Brasil. E aí, nesse tumulto todo, o Campos Salles, né, um presidente também, ele arma um esquemão. E ele tem uma ideia brilhante de fazer um acordo entre os estados que são poderosos de revezarem a presidência do Brasil. E aí, com essa ideia de Campos Salles, é que abre esse problemaço entre regiões e que vai depois também ser um dos motivos para a eclosão aí da Revolução de 30. Loucura, né? Muito. Enfim, a gente vai seguir a discussão na monografia, isso contextualizando vocês aí do que foi a Revolução de 1930, mas a gente segue lá na monografia, inicialmente falando sobre a história e a historiografia do Brasil.
Então, assim, voltando nesse tópico, para a gente entrar, então, nas cinco interpretações que a gente teve da Revolução de 30 e por que ela seria tão importante, né? Muitos historiadores debatem que foi um marco de mudança excepcional no Brasil, porque a gente deixa, por exemplo, de ser um país pouquíssimo industrializado para começar as iniciativas de industrialização. A gente deixa um modelo de país que era bem fragmentado, né, com o final do Império. As regiões se destacaram muito uma das outras, né? Então tinha essa coisa da regionalidade muito destacada. Então a gente deixa isso com a Revolução de 30 e parte para um modelo muito mais centralizado, até autoritário depois com o Estado Novo, né? Com o próprio Getúlio Vargas, e isso é uma longa história. Mas a gente parte então de um Brasil que era até 1930 de um jeito, e a partir de 1930 ele vai ser um Brasil de outro jeito. Então, essa é a importância da Revolução, né, que faz toda essa mudança de rumo mesmo no país. E aí os historiadores vão enlouquecer para tentar entender o que aconteceu nesse momento, até porque a nossa historiografia ainda era muito incipiente para fazer um julgamento. Então a gente vai ter esses autores, que eu vou comentar depois com vocês, de como eles vão fazendo essa interpretação. Então, voltando rapidamente no que tange a história, que para mim isso é muito importante, o que é a história em si e o que é a historiografia, é importante a gente ter noção do tempo e noção que existem sujeitos e condições para a escrita da história. Então, hoje, as pessoas, por exemplo, debatem muito qualquer assunto e o debate é legal, o debate é importante, o debate é aberto, claro. Mas é sempre importante a gente lembrar que existem formas de se trazer esses assuntos em debate. E isso é legal a gente entender o que o historiador, por exemplo, tem para analisar de um determinado momento histórico, né? Sim. E fazendo assim, puxando para o nosso lado, né? A gente entende que a história ela vai tratar embates. Então isso é muito legal. Mas o mais importante, não são só opiniões, né? A história ela está baseada em fatos históricos. Então, o que o historiador faz? Ele pega o fato histórico, ou seja, a documentação, né, são as fontes que a gente chama, né? Então, ele pega todos esses fatos históricos, ele junta esses fatos e faz uma análise desses fatos. Beleza? Depois que eu faço essa introdução toda do que é a importância da história e da historiografia, eu vou trazer a historiografia para o Brasil. Gente, é muito recente. Muito recente. Teve um período que eu trabalhei no Museu Imperial e eu pude conhecer um pouco mais da história de Dom Pedro II, né? E Dom Pedro II é aquele que é o primeiro, olha só, no século XIX, nos anos de 1800 para frente, 1800, segunda metade do século XIX, 1860, 70, Dom Pedro II ele funda o Instituto de História e Geografia Brasileiro. Ele é o primeiro, um dos primeiros a pensar em criar uma memória para a nossa nação. E ele funda isso, ele é colado com José de Alencar, por exemplo, a gente não sabe disso, né? É na mesma época. E ele também ajuda naquele momento de criar uma identidade nacional, no caso ali com os índios, né? Ele cria essa coisa do indianismo e tal, junto com Dom Pedro II. Então, sensacional ali a participação dele, ele inaugura essa coisa da história no Brasil. Depois de ele fazer isso, de começar esse trabalho em HGB, a gente passa por longos anos ainda, e a história é completamente memorialista, preocupada assim, em criar uma história do Brasil e tal, mas a gente não tem definições ainda científicas, que vai aparecer para a gente, só como eu comentei, já no século XX. Olha que doideira. Então a gente passa ali por uma história primeiro positivista, como eu comentei, focada em datas, em eventos. Depois a gente vai entrar numa história cultural, que até também na última monografia excelente foi falado do Freire, né? Ele tem essa pegada cultural, ele vai tratar família e vai trazer outros debates. O Sérgio Buarque de Holanda, nosso pai, o querido pai do Chico Buarque, que vai trazer as Raízes do Brasil, que é um clássico para você entender o povo brasileiro, recomendo, né? Até essa questão do povo ser tão
entre aspas, né, ou conhecido como ser caloroso e tal, ele trata um pouco disso no livro, dentre outros assuntos que ele traz. Então, o Gilberto Freire vai trazer o Sérgio Bach também, junto com o Freire, vai trazer essa ideia mais cultural. E aí a gente vai entrar no materialismo histórico, que é bem bacana também, que segue os preceitos específicos ali da materialidade, né? Ele vai fugir de alguns conceitos subjetivos, ele vai problematizar a história também, isso é excepcional. Isso ainda isso na década de 60, 70. Na década de 80 tem uma crise dos paradigmas e a gente vai avançando, então, de uma forma mais coerente, criando esses debates históricos, mais avançando, tá? Então, a ideia é essa. Falei um pouquinho de história, de historiografia, o que significou aqui no Brasil, né? Voltando agora para 1930, cara, é importante a gente entender que em 1930, então a gente está dentro daquele ambiente muito louco, né? Com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí, eu até anotei aqui, porque é tanta coisa que eu fico receosa de esquecer de coisas importantes para falar, né? Mas a Revolução de 30... Hã? Um conteúdo muito rico. Nossa, muita coisa, né? Uhum. E eu estou aqui olhando o relógio porque eu quero falar dos 5 autores ainda, então vamos lá. Uhum. Mas eu prometo que está dentro do planejado. Então a Revolução de 30, pensando assim, na Revolução de 30, cara, só para a gente ter um resumão dela, né? O que foi a Revolução de 30 de fato, naquele momento? Então ela foi um embate armado, que acontece em outubro de 1930. Esse embate armado, ele acontece em diversos estados do Brasil. Eu demorei para entender esses detalhes todos da história de 1930. Foi fomentado a um processo de anos. Começou lá com os tenentes, essas classes que eu fui falando que foram sendo criadas e se relacionando, por exemplo. A gente tinha os burgueses que surgiam com a indústria e eles precisavam se relacionar com os donos do café, então eles dependiam do financiamento dos donos do café. Os donos do café estavam financiando, mas estava crescendo a indústria e eles sabiam que eles estavam obsoletos e que podia dar problema. Então essas relações começam a ficar conturbadas, né? Uma visão materialista histórica vai dizer que há um esgarçamento dessas relações, por exemplo. Então, em 1930 acontece esse esgarçamento, né, segundo os materialistas históricos, dessas relações, dessas classes que surgem, e aí, em outubro do ano de 1930, um partido que é a Aliança Liberal, formada pelos estados, né, do Rio Grande do Sul, da Paraíba e de Minas, entram em acordo, né, para concorrer como presidente, no caso era o Getúlio Vargas, e no vice-presidente era o João Pessoa, e eles entram então nesse embate para concorrer então à presidência normalmente, né, se candidatar, ser votado direitinho, ok. Já sabendo que iam perder. Tanto sabia, olha que interessante esse trechinho da história, que foi uma curiosidade que eu vi, né, e tem documentos explicando isso, contando isso. Eles tanto sabiam que iam perder, que Getúlio Vargas se reúne com Washington Luiz, que era o presidente do momento, que estava lançando o Júlio Prestes. E o Washington Luiz, ele conversa, assim, chama ele para um bate-papo, né, tomar um café com Getúlio Vargas, e fala: Getúlio, você tem certeza que você quer se expor assim? Você quer tentar disputar com a gente? Essa vez agora é do Júlio Prestes, a gente vai colocar o Júlio Prestes. E Getúlio, a documentação fala que ele ficou, né, ouviu aquilo, e aí o Washington Luiz propõe para ele: olha, você se candidata então, mas não faz muito alarde não, fica na sua, faz um grande movimento lá no sul, mas não faz grandes coisas no Brasil não, porque vocês vão perder. E aí quando a gente entrar, eu prometo para você que eu não vou cortar os deputados. Olha que loucura, cara. E a documentação fala que ele, beleza, aceitou o acordo, né? E foi para o sul, voltou para casa. E quando, na verdade, acontece, que aí as eleições, então, acontecem em 30, início de 30, quem ganha, como esperado, era o pessoal de São Paulo,
Júlio Prestes iria assumir, não chegou a assumir por conta da Revolução, né? Ele ganha, e no primeiro momento que eles fazem um levantamento, que eles faziam esse levantamento dos deputados que estariam aptos e tal, as eleições eram juntas, né, nesse momento, eles pegaram os deputados e cortaram os deputados que eram de Minas e de João Pessoa, na época Paraíba. Olha que loucura! E preservou os deputados de Getúlio Vargas, como ele tinha prometido. Mas, assim, essas relações foram se esgotando, né? E aí chegou o momento que, nessa aliança liberal que foi criada Getúlio Vargas, Minas, Rio de Janeiro e Paraíba, eles começaram a confabular meios de tomar o poder, né? De tomar o Brasil mesmo e fazer uma virada enorme. Então a Revolução de 30 foi enorme, foi grande. Foram anos ali acontecendo essa revolução até chegar nesse momento que eles entram em contato, têm aliança com várias pessoas de vários estados. E aí ela acontece simultaneamente em 20 estados do Brasil, a Revolução de 30. Nossa. A Bahia se atrasa um pouquinho. É engraçado quando eu li. Mas assim, eles avançam aí no Brasil inteiro. E é legal porque tem o diário do Getúlio Vargas contando isso, né? E no diário, eu até cito o diário na minha monografia, ele conta que no diário ele está apreensivo, né? No diário ele comenta que ele está preocupado porque se aquilo não der certo ele vai morrer. Ele tem ciência que ele vai ser preso e morto. Mas ele sai do Rio Grande do Sul em direção a São Paulo para fomentar os movimentos todos que estavam acontecendo aí no Brasil inteiro. A Marcela comentando. Enfim, aí a gente segue dessa forma, né, com a Revolução de 30. Ela vai acontecendo simultaneamente nos estados. Isso eu estou falando do momento em si, né, que acontece. E vai dando certo, né? E no final a gente vai ver no Brasil que os presidentes dos estados não eram governadores, né? Eram os presidentes dos estados. Eles estão, então, ali aliançados com esse grupo de 3 estados, e a maioria depois, os presidentes antigos são depostos. E aí, engraçado, estava esquecendo. O estopim, sempre tem a gota d'água, né? O estopim da Revolução de 1930, na verdade, foi a morte de João Pessoa. E aí é interessante, João Pessoa então era vice do Getúlio Vargas. Quando ele morre assassinado. Quando ele morre, antes, né, de Júlio Prestes, de Prestes assumir o cargo, há um estresse nisso, e eles acabam usando a história da morte do João Pessoa para articular as massas, as pessoas, as classes ali, os grupos, na verdade, envolvidos, para executar. Aí foi o estopim. Mataram João Pessoa. Então agora a gente vai ter que invadir, né? Era a brecha, né? A brecha que eles precisavam ali. Era o que eles precisavam. Mas o engraçado é que a morte de João Pessoa não teve nada a ver com política, né? A morte dele foi passional, questões lá com a esposa e tal. E aí... Mas foi o estopim da Revolução de 1930. E aí, meu amigo, depois isso foi a Revolução de 30. É legal a gente entender o que aconteceu, né? Quando eles chegam no poder, aí legal, o pessoal do Rio Grande do Sul faz uma marcha para o centro do Rio de Janeiro, ali na Rio Branco, né? E lá no Rio Branco colocam os cavalos e tal, um símbolo ali do domínio, né, daquele grupo e da queda do antigo grupo dominante, que era da Primeira República, ou o pessoal chama também, algumas vezes, alguns grupos chamam de República Velha. Então, com essa ideia do que foi de fato a Revolução de 1930, a gente entra nos debates entre os historiadores. A Revolução de 1930 foi realizada por quem, de fato? A Revolução de 1930 ela tem relevância para a história? Ela realmente inaugurou um novo tempo? Quem são os atores da Revolução de 1930 ou aqueles que fomentaram ou manipularam
os grupos. O Estado tinha interesse de assumir depois uma liderança, que depois foi assumida pelo Estado? Então, os historiadores começaram a debater isso. Foi uma luta entre classes? Uma pequena burguesia ou uma burguesia que surgiu? Foram os militares que, de fato, lideraram a Revolução, os tenentes na Revolução, por exemplo, do Forte, que eu não comentei, e acho que vale a pena abrir um parênteses, né? Nesses movimentos tenentistas, a gente teve vários momentos assim, de muito simbolismo, né? E de entrega desses jovens oficiais do Exército. Por exemplo, os 18 do Forte, que é conhecido, né? Depois, se vocês quiserem dar uma olhada aí em geral na internet, mas os 18 do Forte é um grupo de 17 militares e mais um civil louco que entrou do nada. Eles fazem uma marcha. O cara é bom. Foi comprar pão, do nada entrou no movimento. Foi comprar pão, resolvi entrar na marcha dos 17 para virar 18. E ele entra nessa marcha contra 3 mil homens, que era o exército que estava resistindo àquela movimentação, né? Então, fantástico, assim, o movimento dos tenentes, né? Também fantástico, né? Ele entra também na história ali, e para até causar essa nossa curiosidade do que realmente aconteceu em relação a 1930. E aí a gente vai ter várias visões aí diferenciadas de diversos historiadores, também de jornalistas, pessoas que estavam próximas ali da história e que escreveram ali, detalhando o que elas achavam que aconteceu. Aí eu até trouxe aqui, não vai dar para a gente mostrar todos, né? Mas esse aqui é o primeiro livro, A Verdade sobre a Revolução de 1930. Ele é do Barbosa Lima Sobrinho, né? Esse é o primeiro cara que a gente vai comentar. Aí o outro é o Virgínio Santa Rosa, que é sensacional também. Ele está um pouco mais afastado ali da história, diferente do Sobrinho, que viveu os fatos, mas ele vai falar da pertinência do envolvimento dos tenentes na Revolução de 1930. Esse aqui que é conhecido como um dos grandes historiadores, Nelson Werner Sodré, né? Esse livro é a Introdução à Revolução Brasileira. Ele, então, um dos grandes historiadores do marxismo, vai falar muito sobre a percepção dele. Ele vai chamar a Revolução de 30 de a Grande Revolução. Tem historiadores que comparam a Revolução Francesa com a Revolução de 1930, como se a nossa Revolução de 1930 fosse a nossa Revolução Francesa. Claro que é só uma comparação assim, né? O outro autor que a gente vai falar rapidamente é o Boris Fausto, que fala da Revolução de 1930, historiografia e história. Muito bom. O Boris Fausto, grande historiador, né, vivo ainda, ele é excepcional, ele já é mais recente, né, então ele consegue olhar de uma forma diferenciada a Revolução de 30. E esse cara aqui, depois ele vem para desconstruir tudo, que é o Dedeca, né, Edgar Dedeca, com o livro 1930, O Silêncio dos Vencidos. Pessoal, aí eu fui muito ousada nesse momento, na minha monografia, que foi de ler cada livro desse, e tentar entender a visão do cara e trazer para vocês nos escritos, né? O pessoal aqui e aí, rapidamente. O pessoal opa, tem gente aí. Pesquisa. Vocês são tão queridos. O pessoal falando dos 18 do Forte aqui, né? Que o cara tava pensando, tô fazendo nada, vamos que vamos. Gabriel disse aqui que é o maior rolê aleatório da história, né? Da pessoa no civil vai e entra no rolê aleatório. É muito doido, é o maior rolê, porque o que acontece? Só 2 pessoas sobreviveram, porque eles eram 18, né? E estavam caminhando em direção a 3 mil. Eles sabiam que iam morrer. Então aquilo teve um valor simbólico enorme, né? Eles sabiam que iam se entregar ali, né? Aquela ideia. Não, eu não escrevi sobre a minha visão. Eu chego à conclusão, que depois a gente vai comentar, né? Que na verdade, na conclusão eu falo. Daqui a pouco eu falo, Wagner, professor Wagner. Então, muito legal. E aí a gente vai comentar então brevemente desses 5 caras, bem breve, que é super interessante. Então, o primeiro que escreve é o Barbosa Lima Sobrinho, e ele vai falar sobre, o tema dele é muito forte, que é a verdade da Revolução de Outubro, de 1930.
e ele dá esse título de verdade à história, e ele realmente ele é uma testemunha. Ele está vivendo ali os acontecimentos. E ele vai defender que o que aconteceu na Revolução de 1930, basicamente, tem a ver com uma disputa regional. Olha, ele vai dizer que tudo que aconteceu ali, na verdade, foi o início de uma disputa regional e que as massas se envolveram também nessa disputa para quebrar um antigo regime. E ele fala muito de perto. E na história tem esse detalhe de se falar de perto, de dentro da história. Por isso que hoje em dia, você vai ver em muitos debates dos assuntos atuais, os historiadores muitas vezes vão ficar meio olhando, analisando e, claro, vão comentar, fazer ponderações, mas existe uma preocupação nossa de fazer uma análise muito próxima da história, porque é muito difícil. E o José Lima, o Barbosa Lima Sobrinho, ele faz isso da Revolução de 1930. E, claro, ele é uma testemunha excepcional. Ele vai falar sobre essas disputas regionais, sobre a insatisfação da população. Ele vai fazer uma trajetória jornalística. Tem valor? É claro que tem. Esse livro ele foi esgotado, foi lançado, né, assim que ele lançou o livro, esgotou em dias, em poucas semanas esgotou, vendeu 4.000 exemplares rapidamente. Então, assim, na época é bastante coisa. E assim, ele fez muito sucesso com esse livro, porque ele estava de dentro ali, ele fazia parte de cargos políticos, então ele foi analisando a história dessa forma. E ele faz essa análise, né? Ele tenta resgatar o motivo, mas o foco dele está dentro do evento. Ele está de dentro do evento, está olhando de dentro do evento. É uma forma, né, que você também usa, que você também pode analisar a história, mas ela é mais perigosa, porque você está dentro do próprio evento. Tá? Então, basicamente, o teor dele, aquilo que ele defendeu era que eram questões políticas e regionais. Tá? E aí a gente parte para o Santa Rosa, Virgílio Santa Rosa, que vai falar sobre os tenentes, né? Ele já dá protagonismo aos tenentes. Ele fala que os tenentes foi o grupo que liderou a burguesia, os pequenos burgueses que estavam surgindo e os burgueses. Ele liderou esses grupos, os tenentes lideraram esse grupo com maestria. Tinham boas intenções, eles no início... O Santa Rosa fala muito disso no livro. Eles têm ideias de legislação trabalhista, por exemplo, o que não existia no Brasil, porque a nossa legislação trabalhista vai surgir lá também na década de 30, né, com o próprio Getúlio Vargas. Então ele vai trazer que os tenentes foram as pessoas, né, foi o grupo responsável por fomentar e liderar a Revolução de 1930. Tá? Então ele fala que existiu um crescimento de classe média, que precisava ser representada, né? Que entendia que o Brasil precisava de reformas sociais e que os tenentes, na verdade você vê ali Graça Aranha envolvido, o próprio Getúlio Vargas, então eram políticos, homens de classe média, burgueses e os tenentes envolvidos. Então eles são até meio que, entre aspas, acusados de conspirarem, então, para tramarem durante um longo período a própria, que vai culminar ali na Revolução de 1930, em outubro. O Nelson Werneck Sodré, pessoal, que é um dos que eu já apresentei para vocês, ele é conhecido como um intelectual orgânico. É um cara que, ele além de pensar sobre os temas, de estudar e teorizar tudo aquilo, ele parte para a prática, né? Para a prática de mudança, de transformação da história. Isso é muito clássico do materialismo histórico, ele era materialista histórico, né? Então ele vai trazer essa ideia da Revolução de 1930 como alguém que tentava entender o processo de modernização no Brasil. Ele já fala mais afastado, né, da história de 30, e ele é mais afastado quando consegue analisar de forma diferente. E ele traz umas curiosidades que ninguém tinha falado ainda.
ele faz algumas análises, chega a dizer que a gente tinha um grupo tão misto no Brasil, de vários grupos diferentes, por exemplo, ele vai dizer que a gente ainda tinha traços feudais no Brasil. Nossa, achei isso... Incrível, né? Ele vai defender isso. Isso vai ser duramente criticado depois, mas ele vai defender isso. Tá? Eu falei, gente, olha que loucura. Pode falar. Sim, nessa hora que eu comecei a ler ele, falou de traços feudais, semi-feudais, é uma mistura. Eu fiquei, caraca, né? A gente não para pra loucura. Nessa não, hipótese. isso a gente está falando assim, século XX praticamente, né? Sim. Final do século XIX, século XX. E aí o Sodré, ele vai falar muito desses grupos, que é muito clássico, né, do materialismo histórico também, que é a questão do produto em si, né? Esqueci a palavra agora, mas assim, que ele vai tratar dessas classes que estão todas voltadas em torno da economia. Olha que loucura! E aí ele vai falar que essas relações entre as classes se tornaram insuportáveis. E que a burguesia vai entrar em confronto com a oligarquia, que essas tensões e contradições, que era até quase semi-feudais, vão entrar em esgarçamento, e as oligarquias não vão conseguir mais se sustentar, e a indústria começa a encontrar espaço. Então, esse esgarçamento, essa luta ali, esse desgaste, essa tensão entre essas classes é que vão encontrar espaço para a Revolução de 1930. Ele, por exemplo, não dá destaque para os tenentes. É como se os tenentes fizessem parte daquilo ali, mas não foi quem protagonizou o movimento, que liderou o movimento. Na verdade, a preocupação, o que foi movimentando isso tudo, foram as relações entre as classes, o esgarçamento. Especificamente e principalmente entre a oligarquia, né, que era aquele pequeno grupo de pessoas da política e do poder econômico, com os pequenos burgueses e os burgueses que iam surgindo ali especificamente por conta da indústria. E é toda a crise, né, que aconteceu economicamente ali em 29, por exemplo. E aí, cara, a gente vai para Boris Fausto, o penúltimo. O Boris Fausto é historiador. Ele se baseou em pelo menos 59 obras para escrever a análise dele sobre a Revolução de 1930. Então, ele tem uma preocupação diferente e ele traz uma novidade também. Olha que legal. Ele vai dizer que existiam, sim, vários grupos que se tiveram problemas uns com os outros e aquela situação já estava insustentável, que uma mudança tinha que acontecer e era natural historicamente que acontecesse. E ele vai dizer o seguinte, só que essas disputas abriam um vazio de poder, porque não tinha ninguém preparado, na verdade, para assumir depois a liderança disso, para um novo Brasil industrializado e tal, e vamos fazer acontecer. E aí ele vai sinalizar que aconteceu esse vazio de poder e que esse vazio de poder foi apropriado pelo Estado, que não era um Estado forte no Brasil. Tanto que eu comentei, lembra das regiões? Então, sim, o Estado não era um Estado forte, era um Estado, digo, a federação, né? Então, essa aproximação entre os Estados, dessa unidade federativa, isso vai acontecer pós-Revolução de 1930. E aí é muito louco na nossa história, porque entre 1930 e 1934, a gente não usava mais a Constituição, foi suspensa a Constituição, né? Então a gente estava governando por meio de decretos. E aí acontece uma revolução constitucionalista em São Paulo, e depois dessa revolução constitucionalista, o Brasil tem essa Constituição de 1934, e aí sim Getúlio Vargas começa então a governar, né? Entra, né? Está no poder ali como presidente, e ele vai até 37 como presidente, e depois ele dá o golpe e fica até 45. E aí é legal, porque a gente às vezes acha que a história é estanque, né? Ela está acontecendo aqui, eu conto só esse pedacinho. E aí ali de outro lugar eu conto só aquele pedacinho. E não, a história é tipo Dark, né? A série que a gente tem assistido aí na Netflix.
ela liga passado e presente e processos, né? Que vão transformando as coisas. Então, voltando aqui no Boris Fausto, ele vai dizer isso, olha, houve um vazio de poder que foi ocupado pelo Estado e aquele espectro que rondava o mundo, que era, no caso, o autoritarismo, a gente tem acontecendo nesse mesmo momento Hitler, Mussolini. Então, esse espírito autoritário, ele está pairando, né? E Vargas, ele assume isso como um líder forte. Então, a Revolução de 30 ela é muito ambígua também, porque ao mesmo tempo que ela traz um novo Brasil, quebra com aqueles problemas todos que a gente tinha durante a República, quebra entre aspas, né? Porque a gente continua herdando o analfabetismo, vai avançando um pouco na indústria, então, mas é completamente diferente, né? Antes de 30 e depois de 30, mas ela é ambígua ao mesmo tempo, porque vem logo em seguida esse momento autoritário, que é um momento até mundial, né? E Boris Fausto ele vai falar muito sobre isso. Ele vai criticar as interpretações que são dualistas. E falando de dualismo, a gente está falando de 2020, né, pessoal? Porque 2020 a gente acaba fazendo sempre interpretações dualistas. E o Boris Fausto, como um bom historiador, ele critica esse tipo de interpretação. Vai dizer que a coisa é muito mais complexa e tem muito mais formas de se enxergar um problema. Verdade. E ele fala que uma nova ordem social é implantada em 1930. Ele vai trazer essa revelação até o momento que nunca ninguém tinha pensado dessa forma, como Boris Fausto. E para encerrar, pessoal, antes de eu chegar na conclusão, que também é rápida, o Edgar Dedeca, né? Que é esse cara que eu comentei que veio desconstruir tudo. Porque depois que eu li Boris Fausto, falei, pô, Boris Fausto trouxe muita coisa. O que o Dedeca vai falar? Isso é em ordem cronológica, tá, pessoal? Que eu fui falando com vocês. Sim. E o Dedeca, ele escreve que, na verdade, a Revolução de 1930, ela vai acontecer com um grupo de operários ligados ao PCB, em 1928, que toda a construção da Revolução foi feita naquele momento de 1928, mas que isso foi apagado da história. E por isso o nome do livro, né, O Silêncio dos Vencidos, né? Então ele fala que, na verdade, houve uma revolução operária e que nas décadas posteriores isso foi transformado. E Carol, isso foi transformado e a história foi sendo apagada na forma com que ela foi escrita. Aí o Dedeca não faz isso sem pensar, não, tá? O Dedeca, pessoal, na minha monografia tem um pouquinho da história de cada autor, né? O Dedeca, ele era um cátedra e ele faz esse estudo baseado em diversos documentos que necessitavam ser interpretados, né? Então o Dedeca faz isso, né? E ele surpreende, dizendo que, na verdade, houve um enfraquecimento da visão do operário depois, né? Quando eles começaram a analisar a Revolução de 1930, escrever a história de 1930, que os operários foram apagados, né? Que eles sofreram um apagamento daquilo que foi a participação tão, Tiagão, uma participação tão importante dos operários. E aí essa loucura, fala lá. Vamos fazer uma dentro. Na hora que eu tava lendo ele, aí tu falou, né, que ele é catedrático e tal, ele foi atrás da pesquisa de mestrado do Sérgio Buarque de Holanda. Sim, ele é muito louco. Que ninguém se deu conta que tava lá, mas ninguém nunca usou ela. Aí do nada o cara revira e aquilo vira um acontecimento, porque, cara, nunca tinham pesquisado a tese de mestrado do Sérgio Buarque. Falei, muito maneiro, né? Não, essas sacadas do historiador, né? E outra coisa do Dedeca, que ele não foi leviano, né? E nem tímido. Quando ele escreve a tese dele, a primeira coisa que ele fala, não concordo com o Boris Fausto. Muito maneiro. E ele traz essas análises e avaliações colocando a história de outra forma, né? Sim. Dizendo, olha, na verdade o que aconteceu foi isso, isso e isso. Então, Bento, respondendo até o professor Wagner também que perguntou, né? Eu não escrevi
não tive essa audácia, né, de escrever sobre o que eu penso da Revolução de 1930. Mas posso até compartilhar com vocês. E, ó, O que eu quis mostrar na monografia é a riqueza da história. Porque a gente às vezes não entende a riqueza da história em si, né? Na monografia, em cada capítulo, eu até cito, faço uma... como é que é o nome? Uma referência específica, né? E aí eu coloco lá, por exemplo, que o Brasil não é para principiantes, que foi Vinícius de Moraes que falou. Eu coloco que a história ela é construída, né? Na verdade, a história é uma ciência do homem no tempo. Então eu vou citando vários autores ali. E o meu objetivo era dizer isso, que a história, ela é... Heloísa! Carol! Que a história, na verdade, ela é muito rica e ela permite que você crie interpretações dela. Só que a gente tem que ter muito cuidado com essa afirmação que eu fiz. Porque interpretar a história é de modo científico, com métodos, teorias, paradigmas, tá? Porque senão eu pego um fato histórico e distorço esse fato histórico. Que ele está em constante revisão, ele está aberto a ser revisto. Mas o fato histórico em si existe. Então isso eu não mudo. Então, por exemplo, quando eu digo que aconteceu o Holocausto, eu não posso dizer que não aconteceu. Quando eu digo que aconteceu a Revolução Francesa ou a Revolução de 1930, eu não posso dizer que não aconteceu. Então isso é um fato histórico. Mas a análise de que levou esses acontecimentos, qual a relevância desse acontecimento, ela vai ser feita pela história, pela historiografia, baseada em escolas de pessoas específicas, né? Que são estudiosos de linhas historiográficas, que têm uma teoria por trás que explica tudo aquilo. Então eu quis mostrar a relevância e a beleza da história, que deve ser revisitada, mas que ela precisa ser feita isso precisa ser feito com cuidado, com cautela, com métodos e com muita responsabilidade também. Então essa era a ideia, né? Mostrar o valor da Revolução de 1930. Para aqueles que gostam de história do Brasil, recomendo que vejam um pouquinho mais disso, porque a Revolução de 1930 realmente ela inaugura isso é fato histórico, ela inaugura um Brasil diferente, não sei se melhor, pior, aí a gente pode analisar, mas completamente diferente de antes de 1930. A gente vai entrar em décadas, em eras completamente diferentes. E a minha ideia era mostrar a Revolução de 1930, trazer para o público, porque ela não era tão falada, e além disso mostrar que a história é maravilhosa para fazer a interpretação, Gabi, a interpretação, então, dos fatos históricos e mostrar essa riqueza. Então foi isso, Bento. Espero que o pessoal tenha curtido aí. Eu não li os comentários, senão eu fico desconcentrada, mas depois eu vou ler, agradeço aí a todos. Pessoal elogiando, né? Falando sobre a coincidência, né, do passado com a atualidade, né? Falaram também para dar continuidade, a Luísa falou, dá continuidade nisso no mestrado, ó. Agora, a visão de Marcelo. Eu achei, cara, incrível. Que riqueza bibliográfica. Maravilhosa. A todo momento uma citação, uma coisa... Cara, eu fiquei, assim, pasmo, né? Também adorei suas... vamos dizer, as citações ali antes, né, de cada conteúdo. Eu ficava assim, o que a Marcela agora nos reserva? Porque aquilo te dá uma introdução do que vai vir, né? E eu ficava, cara, aquela esperança, eu falei, caraca, e eu ficava assim, cada vez mais eu falava, gente, eu não sabia disso, olha isso, caramba. E tu faz um apanhado, né, de dois lados, falando, né, como se escreve história, como a história é feita, e também trazendo uma temática, como você disse, não muito não que diz estudado, passada, né, na sala de aula. A gente passa muito rápido na Revolução de 30, porque passa muito batido. O que interessa é Getúlio Vargas, os 15 anos que ele ficou no poder. Aí a gente tira a ideia da Revolução e dá tudo para Getúlio. Exatamente. E assim, voltando até, o Gabriel está comentando aqui sobre essa questão da historiografia e tal, e é verdade puríssima, porque assim, e é importante salientar, a história é um processo, né?
Então eu não posso simplesmente, por isso que quando eu estudava história no ensino médio, até depois, tentava entender, eu não entendia o fluxo. Falei, gente, mas ontem era a República, né? E a gente com coronel, embora tenha hoje ainda, né? Mas aí agora a gente, de repente, está em Getúlio Vargas, a parte autoritária já, o cara fazendo esquemão aí com Hitler. Caramba, como é que a gente pula de um lugar para o outro? Então, entender esse fluxo, a história é um fluxo entremeado aí de coisas diferentes, de pessoas, de cultura, de filosofia. Então, você vê, outro dia uma pessoa perguntou para mim sobre a Revolução Francesa. Cara, me veio desde o absolutismo, eu falei, gente, como é que eu vou explicar a Revolução Francesa? Em 10 minutos não dá. Então, assim, a Revolução de 30, para você entender o Brasil de hoje, você tem que entender o que aconteceu lá atrás, o que aconteceu na República, o que aconteceu na Primeira República, o que aconteceu no Império. Então, como é que o Brasil foi sendo desenhado? E aí a gente consegue explicar algumas coisas dessa forma. Desculpa, eu falo pra caramba, Bentinho. Não, sem problema. É uma sequência de acontecimentos. Eu também estou aqui de olho na hora aqui, né? Porque a gente só tem mais 4 minutos. Mas, cara, é uma sequência de acontecimentos para chegar naquele, né? Eu peço desculpa porque eu tô resfriado. Eu fiquei aí com a alergia atacada logo hoje. Falei, gente, preciso tomar uns remédios para ver se isso passa, mas não consegui. Mas deu para segurar. Mas é tanto assunto, Marcela, que a gente ficaria aqui horas. Então, posso então fazer uma coisa última, porque está acabando o nosso tempo? Queria agradecer a todo mundo aqui, tantos queridos aqui que entraram para prestigiar, né? Então, obrigada, Luísa, queridaça, a Carol que trabalha comigo, Marcelinha, Marcelo, todo mundo, os queridos aqui que entraram, né? Jaque, eu não vi todos, porque acabou que eu não prestei, senão eu me disperso um pouco, né? Mas eu queria agradecer a participação de todos, depois eu vou olhar que vai estar gravado. A Nath Ribeiro, a Carol, a Ana Caroline também. Obrigada, ela falou que a Lia ficaria orgulhosa. A Lia foi minha orientadora. Lia Aquino, maravilhosa. E a Janaína foi a leitora crítica. Janaína que eu amo e admiro de paixão. Bento, não vou falar mais. Pode fazer os encerramentos. Obrigada, tá? Marcela, muito obrigada. Agradeço a todos que participaram, né? A todos que assistiram a live. Que tema maravilhoso. Que aulão. Eu falei com os meus alunos assim, olha, assistam a live de hoje, que é tema que a gente estava estudando. Para vocês não ficarem perdidos. Mas muito obrigado mesmo. Obrigado por fazer parte desse projeto, ter aceitado. Obrigado por compartilhar sua pesquisa conosco. E foi incrível, incrível mesmo. Muito obrigado, obrigado a todos. Semana que vem, quem vai estar aqui é a Ana Caroline. Ela vai que legal! O tema dela, né, que é a censura às músicas de protesto nos anos de chumbo do regime militar. 1969 e 1974. Olha isso, a gente está quase dando sequência, né, histórica aqui. Maravilhoso. Engraçado, só um comentário antes de encerrar, é que eu estava vendo que eles começaram a pesquisar 30 quando chegou a 64. Sim. Que eles queriam entender por que eles chegaram naquele ponto. Tá aí uma coisa pra gente fazer uma outra live, explicando isso. Porque eu fiquei de boca aberta. Falei, caraca, eles só se deram conta de 30 quando chegaram em 64. Tipo, a coisa piorou. Mas, Marcela, muito obrigado novamente. Obrigado a todos. Essa live vai estar salva, depois dá para assistir, tá bom? Obrigadão. Um beijo. Beijo, pessoal. Obrigada. Boa noite a todos aí.